Belas praias, relevância econômica e uma rica história religiosa, a devoção a Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira de Santos, que há séculos protege a cidade e intercede junto a Deus por seus habitantes. Um mergulho na história do Brasil, você vai conhecer mais sobre o Museu do Café, que conserva e eterniza o glorioso passado a partir de exposições, objetos e documentos. O Santuário de Santo Antônio do Valongo, um dos templos mais antigos do Brasil, que resistiu às modificações urbanas e acolhe em meio à agitação pessoas que de perto e de longe buscam uma experiência com Deus. Seja bem-vindo, o Repórter Canção Nova está no ar. O programa de hoje te leva até o ponto mais alto de Santos. No Monte Serrat está o ápice da fé santista, o santuário diocesano dedicado a esse título mariano que com beleza e simplicidade acolhe a todos, como a mãe que acolhe o seu filho, para juntos tornarem Jesus Cristo amado e conhecido. Uma metrópole em crescimento. É assim que caminha uma das cidades mais antigas do Brasil. Localizada no litoral sul de São Paulo, Santos possui, além de belas praias, grande relevância econômica. O município detém o maior porto da América Latina. São 13 quilômetros de extensão, por onde passa mais de um quarto de todas as cargas que entram e saem do Brasil. Além da pujança econômica, caminham lado a lado a história e o lazer. Santos possui 7 quilômetros de praia, acompanhados pelo maior jardim de orla do mundo. Beleza que enche os olhos. Já o centro histórico fica ao lado da região portuária e conserva grandes edifícios. É o que você vai conhecer dentro deste Repórter Canção Nova. Antes disso, a primeira coisa a se fazer é pedir licença à dona da casa. Santos tem como padroeira Nossa Senhora do Monte Serrat. O primeiro ponto de parada do programa de hoje é justamente o santuário diocesano dedicado a este título mariano, que fica no ponto mais alto do município. O acesso se dá de duas maneiras: pelos 402 degraus das escadarias de Santos, com possibilidade de rezar a via sacra, ou pelo bondinho funicular. Confesso que a minha vontade era de ir pelas escadas, mas para facilitar a logística do trabalho, fomos de bondinho. 4 minutos são suficientes para subir os 147 metros da encosta do Monte Serrat. O sistema de bonde era para ter sido finalizado antes da década de 20, mas devido à Primeira Guerra Mundial, as importações foram comprometidas e o projeto foi concluído em junho de 1927. De origem alemã, os bondes funcionam de maneira sincronizada, com um desvio no centro. Cada veículo comporta 45 pessoas por 242 metros de extensão. A sustentação dos funiculares se dá por um cabo de aço que resiste até 90 toneladas. Só para se ter uma ideia, os bondinhos da época eram fechados por cortinas para preservar a identidade da alta sociedade santista. Eles se encontravam em um grande salão, que depois se tornou cassino e funcionou até 1946, quando o governo federal proibiu o jogo no país. Passando pelo cassino, chegamos ao Santuário Diocesano de Nossa Senhora do Monte Serrat, onde beleza e simplicidade caminham juntos no anúncio de Jesus Cristo ao povo de Deus. Fernando de Gregório, arquiteto e diretor do Museu de Arte Sacra de Santos, foi quem nos recebeu no alto do Monte Serrat. O templo é parte importante da história santista, construído há mais de 400 anos. O Monte Serrat é uma referência, do povo santista, uma referência histórica, cultural, religiosa. É um ponto de congruência, onde os santistas aqui se encontram, atraídos pela devoção à Mãe de Jesus Cristo sob o título de Senhora do Monte Serrat. A devoção à Nossa Senhora do Monte Serrat é uma devoção muito antiga, que tem sua origem lá na Catalunha, volta do século X, como foi reencontrada a imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus. Essa devoção da Catalunha ela vai se espalhando pela Itália, Portugal,
E Dom Francisco de Souza, que foi o governador-geral do Brasil, ele chega aqui trazendo essa devoção. Então, nas cidades por onde ele passa, ele traz a imagem e faz construir uma igreja, uma capela dedicada a ela, como foi o caso de Santos. Nós não temos a data com certeza da construção desta igreja, mas acredita-se que entre 1599 e 1610. A capela foi construída por ordem do então governador Dom Francisco de Souza, espanhol devoto da santa. Desde então, seja em momentos mais tranquilos ou turbulentos, a presença materna de Nossa Senhora sempre foi constante para proteger a população. Principalmente o milagre que o pessoal atribui a Nossa Senhora, que durante uma invasão de piratas corsários holandeses, a população se refugiou aqui dentro da igreja. E quando os piratas estavam subindo, aconteceu uma avalanche, muitos foram soterrados e isso fez com que os invasores voltassem e não viessem atacar mais a Vila de Santos, muito menos a igreja. Esse fato, atribuído à intercessão de Nossa Senhora, então colaborou para que a sua devoção ficasse cada vez mais forte aqui na região, não só em Santos, como a padroeira do povo santista, mas como padroeira da cidade oficialmente só em 1954, quando se celebrava o centenário da Imaculada Conceição, foi feito um pedido à Santa Sé que oficializasse então Nossa Senhora do Monte Serrat como padroeira da cidade de Santos. Em 8 de setembro de 1955, ela foi coroada solenemente como padroeira da nossa cidade. A devoção à Nossa Senhora do Monte Serrat foi sempre muito forte na cidade, juntamente com Nossa Senhora do Rosário, que é a padroeira titular da catedral e também da diocese, que foi a devoção, uma das devoções primeiras aqui do nosso povo. Mas não houve essa preocupação em se oficializar formalmente Nossa Senhora do Monte Serrat, uma vez que o povo santista já atribuía a ela esse título, O povo santista sempre atribuiu à Mãe de Deus um amor, um carinho muito especial, Isso retratado aqui nesse santuário em que anualmente para cá vem mais de milhares, mais de 30 mil pessoas, num único dia para visitar aqui, participar das celebrações que antecedem a festa de 8 de setembro. O Santuário Diocesano de Monte Serrat é de estilo arquitetônico colonial. Ao longo do tempo, sofreu algumas alterações, acréscimos e descaracterizações. Mas em 2011, passou por uma reforma que conservou a configuração existente no século XVIII. A igreja sempre buscou o belo, Porque tudo que é belo vem de Deus, Beleza, a busca da perfeição, a verdade. E então a preocupação da igreja também nesse sentido de preservar esses bens culturais, preservar o que é belo, porque o belo também transmite a mensagem do Evangelho, a mensagem da fé, a mensagem da pureza, da verdade. Então é uma das preocupações também da nossa diocese. Nós temos vários monumentos tombados, são vários registros, vários documentos da história da presença religiosa na região aqui da Baixada Santista. A igreja é detentora da maior parte das obras de arte, principalmente a obra sacra, obras religiosas. E você preservando essa produção artística religiosa, você está preservando a própria memória, a própria cultura. Então, um povo que não preserva a sua memória, a sua cultura, está fadado a desaparecer, a não valorizar aquilo que realmente tem importância para a construção da nova sociedade. Então, em termos de sociedade, se preservar os bens culturais, patrimoniais da igreja, é uma das preocupações não só da Santa Sé, mas também de todas as dioceses, inclusive a CNBB promove diversos cursos, orientações nesse sentido de como se preservar os bens da igreja, para que isso não vá desaparecendo com o tempo. Nossa Senhora do Monte Serrat também é protetora dos navegantes. Em Santos, além de defender o povo dos corsários, livrou o barco nacional Araguari de um naufrágio certo em 1926. O milagre se deu após os tripulantes se ajoelharem pedindo a proteção da mãe, pois não tinham mais controle da situação. Eles prometeram ainda celebrar uma missa se conseguissem aportar.
Após as orações, o mar ficou calmo e a tempestade cessou e todos foram salvos. Nós temos Maria como nossa intercessora, né, diante de Jesus, então ela vai levar todas essas nossas necessidades, os nossos pedidos. Ela é a mãe que está atenta, né, atenta aos seus filhos. Então, em momento de perigo, de dor, de tristeza, nós corremos para o colo da mãe. Então, o povo santista, nesses momentos aí de dificuldade, corre para o colinho de Nossa Senhora do Monte Serra. Já dentro da igreja, conseguimos contemplar a ternura da casa da mãe. O grande destaque do templo é a imagem de Nossa Senhora do Monte Serra, com grande valor catequético. Essa versão da Nossa Senhora do Monte Serra não é a versão original da imagem que é venerada lá na Catalunha, mas uma versão portuguesa. Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços, mas é uma imagem toda ela cristocêntrica, porque o Cristo é o centro. Nossa Senhora se volta o seu olhar para o menino, né? E a sua cabeça está inclinada para o menino está ereto, né? De pé no colo da mãe. Então, é uma imagem que Maria simboliza Maria como um caminho que nos aponta a Jesus, né? Ele é o centro, ele é a nossa meta, né? Maria nos ajuda a chegarmos a Jesus. É o melhor e mais curto caminho que nós temos para atingir a pessoa de Jesus Cristo. Então, nada, né, sem Nossa Senhora, né? Você pode desassociar a figura de Jesus da figura de sua mãe, não é? Estão intimamente ligadas. Então, essa imagem nos ensina exatamente isso. Vamos a Jesus por Maria. Maria é o caminho seguro que faz-nos chegar até a pessoa de Jesus Cristo. Essa tradição de se coroar as imagens de Nossa Senhora é reconhecer a realeza, né? Se o filho é rei, a mãe é rainha, né? Então, é o reconhecimento do povo, principalmente tradicionalmente na religiosidade popular, se coroa as imagens de Nossa Senhora no encerramento do mês de maio, como um sinal, uma gratidão que reconhecemos a realeza em primeiro lugar de Jesus Cristo, né? Quando coroamos a imagem de Nossa Senhora, nós estamos reconhecendo em primeiro lugar a realeza de Jesus. Maria, como sua mãe, é rainha. Então esse é o símbolo das imagens serem coroadas. O que também chama a atenção é a presença de um crucifixo no coro da igreja, que representa o Senhor do Bonfim. Antigamente, existia uma festa que se realizava todo ano depois das celebrações da padroeira, onde uma procissão percorria o entorno da igreja histórica. Costumes, tradição e o tesouro mais valioso que guarda a fé, elementos fundamentais que fazem do Monte Serra um lugar único, unindo a memória do passado a grandes expectativas para o futuro, não só daqui, mas de toda a histórica Diocese Santista. O que importa para a gente aqui não é tanto a riqueza, a beleza estética, mas a simplicidade. O edifício é simples e ao mesmo tempo é belo, porque ele é verdadeiro, ele é a expressão da verdade. Nós temos o altar, que não é original, não é um altar do século XX, em mármore, onde está entronizada a imagem de Nossa Senhora do Monte Serra, que anualmente desce, né, para a Igreja Catedral, onde se realiza toda a novena, a sua festa. No dia 8, a imagem é trazida também em procissão. Então, esta é a imagem que é venerada aí há tantos séculos, né? Sempre houve uma grande busca em se preservar os nossos valores culturais, né? Preservados dentro das igrejas, principalmente. O nosso bispo diocesano, Dom Tarcísio, tem uma preocupação muito grande, porque nós não temos só esse edifício tombado. Nós temos o Mosteiro de São Bento, o Santuário do Valongo, o Convento da Conceição em Itanhaém, a Igreja Matriz de Itanhaém, Matriz de São Vicente. Então, tudo isso também gera uma preocupação e uma responsabilidade muito grande, porque são imóveis que pertencem à Diocese. Então, nossa responsabilidade também de preservar esses bens que não são só nossos, mas também pertencem a toda a comunidade santista da região. A devoção à Nossa Senhora do Monte Serra, ela extrapola a cidade de Santos, extrapola a região da Baixada Santista. Outros municípios, né, São Paulo, do interior, vêm em busca, né, de ter essa devoção à Nossa Senhora do Monte Serra. Embora na cidade de Salto também ela seja padroeira da cidade, né, mas a origem da devoção ao Monte Serra nessa região é exatamente aqui nesse local.
Que Nossa Senhora do Monte Serra siga abençoando todos os santistas e essa bela diocese para que perseverem na vocação confiada por Deus nos tempos atuais. Daqui a pouco, a era do café e a importância de Santos desde o século XVIII no impulso econômico do Brasil, eu volto em 2 minutos. Você vai conhecer a partir de agora um pouco mais sobre o Museu do Café, importante ponto turístico de Santos que conserva e eterniza o glorioso passado a partir de exposições, objetos e documentos. A rica história do café no Brasil e no mundo está reunida em um único lugar, no Museu do Café em Santos, no interior de São Paulo. E essa história é contada por meio de exposições, objetos e documentos. E a partir de agora, você é o nosso convidado especial para mergulhar nesta jornada que teve início lá atrás, no século XVIII. O segundo bloco do Repórter Canção Nova começa em um importante ponto turístico de Santos. O atual Museu do Café conserva o passado de grande relevância econômica da cidade logo em sua entrada, com o Salão do Pregão. Neste lugar aconteciam as negociações que determinavam as cotações diárias das sacas de café. O salão é composto por uma mesa principal com cadeiras para o presidente e secretários e 70 cadeiras dos corretores que faziam parte da Bolsa Oficial do Café. A gente considera como o coração da Bolsa, né? O Salão do Pregão era onde acontecia a parte burocrática, então ficavam os corretores da época nos cadeirais menores, no cadeiral maior ficava o presidente, os seus conselheiros e o sindicato. Então, ali acontecia a negociação de compra e venda do café. Os corretores chegavam, não poderiam sentar em qualquer lugar, né? Os cadeirais eles são comprados. Então, por exemplo, eu cheguei aqui, eu vou sentar numa cadeira X hoje, amanhã eu vou sentar na Y. Não, ele sentava sempre na mesma. Os corretores eles vinham com amostras de café. A gente tem até ali na frente do museu uma estátua representando um corretor com uma latinha. Ele trazia essas amostras de café. E aí vinham os compradores, eles avaliavam esses cafés, né, se tinha defeitos, como que era o grão, passava por todo um processo e a partir disso eram feitas as encomendas, né? A gente sempre ressalta que o café, tem muita gente que não sabe, mas ele é uma fruta, né? E como uma fruta, ele passa por um processo de amadurecimento e, além disso, tem diversos tipos de café espalhados pelo Brasil, né? Com diferentes sabores e diferentes aromas. Então, basicamente, ali no Salão do Pregão era o coração e na parte do mezanino ficavam normalmente os fazendeiros. Eles não ficavam no Salão do Pregão justamente para não ter nenhum tipo de interferência, né? Então, era realmente todo um evento. Muita gente vinha até assistir aqui pelo mezanino. A Torre do Relógio, de perto ou de longe, retrata a imponência do edifício. Ela conta com 4 esculturas que simbolizam a agricultura, comércio, indústria e os navegantes. O relógio suíço também era importante para nortear a vida daqueles que participavam das sessões da Bolsa. Outro destaque é o vitral com os dizeres Estados Unidos do Brasil. Este era o nome do nosso país na época em que o prédio foi inaugurado. Por se tratar de um contexto que envolve a proclamação da República, é possível notar também a presença dos ramos do café e fumo, culturas essenciais do Brasil, em 1889. Parte das atividades da Bolsa Oficial do Café havia sido cessada na década de 60. Por esse motivo, o prédio chegou a ficar abandonado. Em 1986, os bens móveis, funcionários e o próprio edifício ficaram sob responsabilidade do governo do estado de São Paulo. A degradação do local foi inevitável e o sinal de alerta para o pior foi a ameaça de queda da torre em 1996. Com isso, uma comissão foi formada para analisar toda a edificação, sendo ampla em todo o prédio. Depois da quebra da Bolsa de Nova York e até da transferência para São Paulo, esse local ele acaba ficando abandonado,
né? E depois vai se surgindo um pouco a necessidade de se restaurar e se reaproveitar. O Centro Histórico de Santos, ele é muito rico em monumentos, em edificações, né? E assim como qualquer outro, o edifício da Bolsa, quando ele fica abandonado, ele corre esse risco, né? Por isso que é tão importante da sociedade entender o papel do patrimônio, né? Não somente como um edifício, mas também toda a sua história por detrás. Então ele passou por um processo de restauro, né? Hoje ele é totalmente acessível para as pessoas. Quase 100% do prédio ele é original, em todas as suas exposições. O que muda justamente são as exposições que trazem novos acervos, novos objetos. Mais do que um lugar para passeio, esta é a casa de conhecimento do principal produto brasileiro em tempos remotos. História, tradição, beleza arquitetônica e informações preciosas sobre o café podem ser encontradas neste espaço de 6.000 metros quadrados. O café ele foi um produto extremamente importante, né, para todos os setores do Brasil. Ele foi condutor tanto no desenvolvimento econômico, ferroviário, agropecuário, até do porto, né, e também das relações da sociedade. Então eu costumo sempre dizer que, por exemplo, hoje as cafeterias, elas são locais onde a gente encontra amigos e familiares, né? E naquele tempo, esse espaço eram locais de fechamento de grandes negócios, justamente por conta do café, que ele vai ser aí considerado o Ouro Verde. Esse prédio teve a inauguração em 7 de setembro de 1922, justamente em comemoração à independência do Brasil. Toda a sua arquitetura em si, o edifício todo, a gente percebe que nas suas simbologias, né, e nos detalhes, eles são um reflexo, né, do poder e da própria imponência da sociedade cafeeira. As experiências são inúmeras neste rico espaço preservado em Santos, sobretudo a de saber que o café trouxe desenvolvimento e investimento para o município. A questão inicial, né, o café ele é uma bebida que trouxe muito desenvolvimento para a cidade de Santos. A gente acaba percebendo isso muito forte, né? Por exemplo, lá embaixo a gente vai ter as telas do Benedito Calixto. Ele retrata o Porto de Santos em 1822 e depois, 100 anos depois, em 1922. Então, numa questão de desenvolvimento econômico e urbanístico, a gente vê que a partir do café ele traz um forte investimento na cidade, né? Como museu, no Centro Histórico a gente tem diversos monumentos aqui, alguns são preservados, outros é necessário uma atenção maior, né? Mas o museu ele tem esse papel importante da sociedade justamente para essa pessoa ter acesso à cultura, o que é muito importante, né? Para todas as pessoas terem e ampliar suas visões de mundo, entender um pouco mais sobre a sua identidade e das pessoas que vieram antes de você, né? Então, o museu ele é um espaço de aprendizado que pode fornecer uma grande experiência. Antes da pandemia, a média de público anual do Museu do Café era de 300 mil pessoas. No atual cenário de retomada, este número caiu entre 80 mil e 100 mil turistas. O fato é que, para poucos ou para muitos, todos os que passam por aqui se sentem parte da história. O museu, a gente sempre fala, né, principalmente na área de patrimônio cultural, que muitas vezes é difícil da pessoa se ver naquele local. Mas aqui no Museu do Café, principalmente os educadores, todos os programas são voltados para que o público se sinta ao máximo pertencente desse local, né? Então, a primeira impressão é sempre olhar para a arquitetura e ver aquela imponência, a grandiosidade, né? Mas isso nos traz uma experiência muito submersiva, né? Onde você entra, você enxerga aquele local, você entende a arquitetura. A gente tem algumas mediações educativas aqui, então a gente tem uns programas que acontecem durante a semana, no final de semana, a gente tem uma visita mediada com o educador, então geralmente é sempre uma conversa, né? O educador, ele não procura somente falar, mas também entender um pouco das referências do visitante, né? Para poder trabalhar com elas e fazer essa pessoa, esse visitante, se sentir confortável naquele local, que também é um local dele, e também ter um pouco do conhecimento, ampliar suas visões de mundo sobre várias questões, né, que o Museu do Café pode oferecer. A gente também tem uma parte da degustação que acontece com o centro de pesquisa aqui do café, com os baristas, então a pessoa
pode participar, além da visitação mediada, né, mediante aos horários, ela pode caminhar sobre o museu, conhecer as exposições e ela pode ter essa experiência com o barista, né? Então ela faz uma degustação do café, entende um pouco a parte teórica, né? Que hoje em dia o café, por ser uma bebida muito popular, a gente já tem um modo de fazer, tem tudo direitinho, né? Mas o barista ele acaba apresentando novas informações, né? E até diversas dicas. O pai de Paulo Alexandre já foi corretor de café e também presidente da Bolsa. Muitas famílias, como a dele, viveram dessa atividade, sobretudo em seu auge, algo que marcou e que permanecerá marcado graças à sua importância. A maioria dos brasileiros gosta de tomar um bom cafezinho, né? Eu posso dizer que aqui no nosso Museu do Café, nunca tomei um café parecido em nenhum outro lugar. Um café de muita qualidade, além de toda essa questão histórica, né, da relevância histórica do museu, da história do café para a cidade, para o país. A gente tem a questão do aroma, né, de todo o atrativo do centro. As pessoas acabam frequentando o centro, vindo aqui tomando café durante a semana. As pessoas que trabalham no centro, no final de semana, os turistas têm a oportunidade de passear pelo centro, tomar o seu cafezinho. Faz parte da tradição, dos hábitos e dos costumes do santista, né? E sem falar na relevância econômica, que teve no passado, ficou um tempo fechado esse prédio da Bolsa Oficial do Café, onde está hoje o museu. Depois, com um investimento importante, ele foi recuperado, o prédio, todo ele revitalizado, essa história foi recuperada e hoje disponibilizado para a população. Então, além da questão histórica, que é muito forte, né, a importância econômica do café para a cidade de Santos, a importância econômica do café para o país, tem essa conexão com o turismo da nossa cidade. É mais uma atração turística na nossa região central, mais uma atração turística na nossa cidade. Um prédio com valor histórico, né, com relógio que nós temos lá, que é uma grande referência para o santista, toda a questão do pregão, de como era feito o pregão, o salão de pregão, recuperando todo esse procedimento. Sem a gente valorizar o nosso passado, sem a gente valorizar a nossa história, a gente não constrói o nosso futuro. Então, acho que é muito importante e os turistas acabam tendo muito interesse quando conhecem aqui esse equipamento. O santista tem essa característica de valorizar a história da nossa cidade, que é uma história muito rica, né? E é muito importante que a gente possa valorizar tudo aquilo que foi relevante e importante para trazer a cidade até aqui. E o café, né? Através do porto, nós temos aqui um porto que movimenta 1/3 do PIB, né? A riqueza nacional que passa pela riqueza do Brasil que passa pelo porto, passa pela cidade. O café é um dos componentes importantes dessa riqueza nacional, que tem uma conexão fundamental da sua história. Então é muito importante que a gente possa, desde cedo, mostrar para as nossas crianças, mostrar para os nossos jovens, através de visitas monitoradas, através de orientações em sala de aula, mostrar qual o caminho percorrido para se construir um prédio como esse, quantas gerações lutaram, trabalharam, se dedicaram para que a gente pudesse ter um equipamento como esse, né? Qual foi a trajetória, qual foi a parcela de contribuição de cada um enquanto sociedade para que a gente pudesse ter equipamentos como esse, para que a gente pudesse conduzir a cidade até aqui. Porque, assim como na vida é assim, né? Cada um cumpre uma etapa e passa o bastão para que o outro possa dar sequência, é importante que a gente valorize cada uma das etapas, né? Como uma grande corrida de revezamento, onde a gente faz a nossa parte, passa o bastão para que o outro possa dar sequência. E se vale a pena visitar o Museu do Café? A resposta você já deve imaginar. A primeira é a questão da experiência, né? É uma experiência inovadora, totalmente imersiva. O segundo ponto é justamente trabalhar essa questão da identidade, né? O café, como eu falei, ele é uma bebida totalmente popular, então muitas pessoas hoje têm acesso. E o café, ele desperta uma memória totalmente afetiva. Então, por exemplo, minha avó fazia o café de tal jeito, a minha tia, a minha mãe, ou os meus pais. Meu pai trabalhava no porto, então quando eu vejo alguma exposição, me traz essa memória afetiva, né? E justamente a questão da identidade, de você se sentir representado ali e totalmente como uma pessoa parte da história, né? Ativa. Então, assim, a pessoa, a partir da sua história individual, vai se criando toda uma história coletiva, né? Que é importante para a gente também entender como que se forma essa nação brasileira e essa sociedade.
Com certeza vale a visita no prédio do Museu do Café, rico em histórias e de extrema relevância para a sociedade. No próximo bloco, um dos mais belos templos brasileiros que resistiu ao crescimento urbano e segue evangelizando o povo de Deus em Santos. Já voltamos! As histórias de Santos e do Santuário de Santo Antônio do Valongo caminham lado a lado. Graças ao peso da imagem, o templo não foi demolido e permaneceu como está. De geração em geração, o amor de Deus tem sido transmitido por quase 400 anos em uma caminhada espiritual, artística e cultural. O último bloco do Repórter Canção Nova de hoje visita uma das primeiras igrejas do Brasil e o segundo conjunto arquitetônico mais antigo de Santos, o Santuário de Santo Antônio do Valongo, lugar de fé, devoção, experiência com o sagrado e milagres pela intercessão do padroeiro. Tem contagem, muitas e muitas. Não só este Santo Antônio, como Santo Antônio de Santana Galvão, que passou por aqui. Já tenho atendido muito. E agora, a primeira que eu atendi foi a compra da casa que o meu irmão fez onde eu moro. Já vai fazer 34 anos. Eu pedi a ele uma casa do jeito que eu queria. E ele ficou um mês assim, só no bate-papo. Aceita, não aceita? Aceito. E depois tudo resolveu e a gente foi reformando a casa. Estamos lá numa casa bonita, boa, num local muito legal, muito bom, num ponto muito digno de condução para todos os lados da cidade. A devoção transmitida de geração em geração edifica famílias e as fortalecem espiritualmente. É uma sensação assim inexplicável, né? Porque essa igreja ela me traz muito. Santo Antônio, aqui desde criança eu acompanhava a minha avó, que toda terça-feira ela vinha aqui nessa igreja, na igreja do Valongo, e eu continuo essa tradição. Agora eu venho uma vez por mês, mas eu estou sempre aqui revivendo aquele momento. Bate saudade um pouco? Bate. A gente vinha a pé, vinha de bonde, bate sim, bate saudade. A riqueza da história da igreja também passa pelo Santuário do Valongo. Dizem que aqui começou a devoção a Santo Antônio em todo o Brasil. Se sabemos se é verdade ou não esta informação, o fato é que neste templo nós conseguimos nos conectar com Deus e a compreender os seus sinais, amor e misericórdia em prol do povo de Santos. Quem mergulha conosco na história deste belo santuário é Frei Edenilson, do Instituto Missionário Servos do Senhor. Junto de sua congregação, ele está responsável pela manutenção da igreja. O templo está relacionado à história de Santos. Mas afinal, por que o santuário é popularmente conhecido como Valongo? Quando os portugueses oriundos da Ilha da Madeira chegaram aqui, viram a construção, montanhosa aqui dos nossos morros, preferiram ficar aqui porque recordava também os morros lá da Ilha da Madeira. E pelo fato de falar como são vales longos, então morros grandes, então na hora de falar rápido, então vale longo, Valongo. Então por isso que se tornou Valongo. A Igreja do Valongo foi fundada em 1640 pelos franciscanos da Ordem dos Frades Menores. São quase 400 anos de caminhada espiritual, artística e cultural, lugar onde todo santista encontra conforto, presença e evangelização da parte da igreja. Na verdade, aqui, no meu modo de entender, é um novo rococó, Então, é uma mistura de barroco com o gótico. A gente não percebe tantos sinais do gótico porque não tem tantas coisas pontiagudas, Então, para mim, seria mais o rococó. Quem fez, os artistas da época, eles não tinham tanto essa intenção, era algo mais despretensioso.
A igreja originalmente era toda branca e o forro meia-lua, baulado. Em 1930, quando chegaram os franciscanos alemães, eles então deram essa roupagem que nós temos hoje, tão rica em detalhes, e foi feito esse estuque reto. Então, em cima dele, de fato, ainda continua o forro baulado, né? Mas a igreja originalmente era toda branca. No chão, nós temos vários túmulos, como já foi comentado, tanto a frente como o fundo da igreja, num passado bem remoto, era cemitério, mas a riqueza de detalhes está sobretudo na vida de Santo Antônio, o maior santo considerado capaz dos milagres de Deus que nós temos história, né? O grande taumaturgo da história da igreja. Com quase 400 anos, ela entra dentro de todo o histórico de santos. A gente percebe isso pelos altares, posteriormente pelo afresco de azulejos portugueses que estão no entorno do presbitério. Dentro da igreja estão enterradas grandes autoridades do estado de São Paulo e também do Brasil, né? Os afrescos também aqui que nós temos acima de nós, né? No estuque, que é uma composição posterior, mas que com certeza fala de toda a vida de Santo Antônio. Aqui nós temos os paroquianos, sobretudo afetivos, né? Porque no entorno, no Valongo, hoje nós não temos praticamente mais pessoas, mas pessoas vêm de toda a Baixada Santista e até do estado de São Paulo para procurar aqui os sacramentos, para casamentos, para batizados. É muito comum aqui alguém chegar e falar assim: minha avó casou aqui, meus pais casaram aqui, eu me casei aqui e vim hoje batizar meus filhos. Também, quando a gente fala do Valongo, a gente fala dessa igreja que mesmo em meio à região portuária, aqui região histórica, né, de Santos, nós nos deparamos com um pedacinho do céu. A gente chega, se sente acolhido, né? Ao lado da igreja, fazendo parte, está a Capela da Ordem Terceira, onde está o primeiro presbitério, o primeiro altar colado da igreja, que depois deu lugar a este que nós temos hoje, onde está a histórica imagem de Santo Antônio do Valongo. A gente agradece também ao Marquês de Imbaré, que na época foi através dele que essa igreja foi salva, visto que queriam também demoli-la, como foi feito com o convento dos franciscanos. Durante muitos anos, esse conjunto arquitetônico foi um dos maiores do Brasil. Mas, como o padre bem adiantou em sua última fala, a igreja do Valongo correu riscos de vir abaixo. Os geógrafos da época contam que estava aí fora todo o maquinário, as pessoas, os peões para os trabalhadores. E quanto mais homens chegavam para tentar tirar aquela imagem de Santo Antônio que está lá no nosso fundo, ela se tornava mais e mais pesada. Então, o Marquês de Imbaré escreveu ao rei e ele, então, deferiu que essa igreja não seria mais demolida. Então, é um sinal, de fato, de que Deus queria que aqui continuasse esta igreja e que faz tanto bem. Ao lado de toda a devoção de Santo Antônio, sobretudo na trezena que nós temos na primeira quinzena de junho, todo mês nós temos aqui a missa de Frei Galvão e a entrega das pílulas de Frei Galvão, né? Nós somos a única igreja da Baixada Santista que faz a entrega das pílulas de Frei Galvão. Vem aqui devotos durante todo o mês e sobretudo na missa para receber as pílulas de Frei Galvão. Existe um filósofo, né, Heidegger. Heidegger diz que a igreja é o lugar onde Deus e os homens, a terra e o céu se encontram. E são inúmeros os depoimentos, os testemunhos de pessoas que chegam aqui, a esposa não conseguia engravidar, alguém com pensamento de suicídio, problemas de toda ordem, e chegando aqui conversando com Santo Antônio, os caminhos se abrem. Nós somos testemunhas de fato de tantas e tantas graças que Deus faz alcançar o coração humano
através de Santo Antônio, sem sombra de dúvidas. Muitos fatos relevantes aconteceram ao longo dos anos, como os primeiros passos da organização da Diocese de São Paulo, hoje arquidiocese com centenas de paróquias. Por conta do Porto de Santos, quem vinha de fora atracava aqui. Então passava quase que obrigatoriamente pelo Valongo. As histórias de que aqui os frades acolhiam, davam socorro, higienização das pessoas, acolhiam os enfermos, é muito grande. Até hoje aqui, através da Ordem Franciscana Secular e da JUFRA, da Juventude Franciscana, são feitas ações para as pessoas em situação de rua. Agora, no próximo sábado, a gente vai fazer a Páscoa Franciscana, oferecendo para as pessoas em situação de rua alimentação, banho. Então, essa parte social, nessa filantropia do Valongo, ela se mistura com toda certeza à religiosidade. Isso é tão forte que até hoje é muito comum pessoas que nós não conhecemos, que não faz parte aqui do nosso dia a dia, chegar aqui com carro, com cesta básica, com leite em pó, com mantimentos, com roupas, calçados, para destinar aos pobres. Então, é o pão de Santo Antônio que chega de diversas formas a essas pessoas. Quando a gente fala da história do Brasil e também nela da arquidiocese, atual arquidiocese de São Paulo, a gente de fato reconhece que aqui, por exemplo, o Papa Pio XII passou por aqui quando ainda era padre, numa visita ao Chile. Então, o cenário do Brasil político e religioso, ele tem a passagem da Igreja do Valongo. Depois deste mergulho histórico, é hora de conhecer com mais detalhes o interior do templo. No lado esquerdo de quem entra na igreja, é possível notar uma bela representação de Maria Madalena aos pés de Jesus crucificado. Esta imagem sempre esteve em evidência na Semana Santa, sobretudo na sexta-feira, entre 1889 e 1890. Ela foi conduzida em procissão durante a epidemia de febre amarela, que dizimava a população santista. Graças à fé do povo em um Deus que é capaz de curar, a história registra que os doentes começaram a diminuir e, semanas após a procissão, novos casos não foram registrados. O presbitério também conta com 6 painéis de azulejaria pintados entre 1938 e 1940 pelo artista português José Cândido da Silva Júnior. Os azulejos portugueses que o Cândido os fez a pedido do reitor da época, na década de 30, ele projetou, então, ele desenhou partes da vida de Santo Antônio. Quando Santo Antônio resgata uma criança, e ali naquela cena, no finalzinho, como que a última mulher, nós vemos uma que está sem véu, e tipo um terninho feminino, ali a esposa do Cândido. Ele retratou a sua esposa. Também temos um outro afresco onde está o Frei Clemente, que é o último frade e que tem óculos. Há 800 anos atrás não existiam óculos, né? Então era uma forma de justamente retratar o frade, que era aqui o reitor da igreja na época. Depois a cura de um pé cortado e a entrega dos pães, que no meio de todas aquelas pessoas nós encontramos bem discreto um homem de terno. Terno não era, há 800 anos atrás, a forma de vestimenta de nenhuma pessoa, então ali está a autorretratação do Cândido Júnior. Então ele fez de uma forma sutil, retratando o Frei Clemente, a sua esposa e a si mesmo, mas numa riqueza de detalhes maravilhosos. As pessoas que são e que frequentam aqui, elas conhecem essas histórias e normalmente elas têm a alegria de passar isso para frente, e também nas redes sociais existe muito dessa história. A gente encontra muitos sites ligados à história de santos e que normalmente retratam esses detalhes e peculiaridades. A imagem secular de São Miguel Arcanjo é de rara beleza. Foi dada de presente ao santuário anos atrás e durante a conversa com o Frei foi possível notar a perfeita harmonia do novo com o antigo. Digo isso pois em 2021 teve início no Valongo a prática da Quaresma de São Miguel.
São Francisco de Assis, responsável por dar origem a este tipo de oração, lá em 1224, tinha conhecimento de que o arcanjo introduzia as almas no paraíso e no último instante de vida, estas eram salvas. Pela Quaresma, também é possível pedir o auxílio de São Miguel para enfrentar com dignidade e esperança as batalhas da vida, sobretudo as últimas, onde o sonho de Deus é contar conosco na vida eterna. A imagem de São Miguel, ela não é originalmente aqui do santuário, ela é da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que fica aqui pertinho da gente, e por algum motivo do passado, em algumas reformas de igreja, ele acabou vindo para cá. Hoje ele é nosso, é uma imagem antiga e que tem provavelmente aí os seus 250 para 300 anos. E ano passado foi a primeira vez que nós fizemos a Quaresma de São Miguel Arcanjo com ela do lado, porque quem fazia a Quaresma de São Miguel era São Francisco. Durante uma Quaresma de São Miguel é que ele recebeu os estigmas. Então nós reavivamos este costume originalmente franciscano e fizemos aqui a Quaresma com esta imagem. Foi muito bonito. Uma igreja histórica com desafios e expectativas para o futuro. Atualmente é uma comunidade dentro da paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Santos, que abrange 7 morros e o Museu de Arte Sacra. Apesar de não contar com paroquianos em volta do santuário, por se tratar de uma região portuária, os trabalhos pastorais são fortalecidos com a vinda de inúmeros fiéis da Baixada Santista, que buscam sacramentos, atendimentos dos frades e auxiliam também os irmãos necessitados, que precisam da assistência social e religiosa. Pastoralmente, hoje estamos aqui em 3 frades, eu como reitor e também o Frei Cristóvão e o Frei Flávio, e nós atendemos a turnos de terças a sábados, sempre na parte da manhã e da tarde, sempre tem um frade disponível para as confissões e direção espiritual, sempre. Também à noite e também nos finais de semana, nós atendemos todas essas comunidades com Santa Missa. Como hoje, na prática, o Santuário do Valongo é uma comunidade ambiental, porque nós não temos praticamente nenhum paroquiano residente, então a parte sacramental é que cria maior evidência, né? O atendimento das confissões, batismos, casamentos e também a parte social, porque Santos hoje tem um número considerável de pessoas em situação de rua, então nós atendemos essas pessoas com aquilo que nós podemos. Na cidade de Santos hoje é uma base de 870 pessoas em situação de rua, sendo que no Valongo, com certeza, nós atendemos quase 200 pessoas mês. Nosso projeto para o santuário é que, de fato, cada vez mais ele se torne um centro de espiritualidade, não só para a cidade de Santos, mas para toda a Baixada Santista, que é a Diocese de Santos. E com vários eventos em que a gente quer também, de uma forma, fazer gestos concretos com a pastoral da ecologia, né, pensando em algo que seja totalmente harmônico, lembrando aí o Papa Francisco com a Laudato Si. Então a gente quer, de fato, com vários eventos que agora, com a nova modernidade, com o desavanço da pandemia, podermos dar novos passos. A gente já está se preparando para a trezena, que vai ser de 1º a 13 de junho, e a partir disso novos eventos vêm por aí. Que Santo Antônio siga intercedendo por nossa caminhada e que sejamos motivados a viver como ele, cuja vida foi um verdadeiro sim ao chamado amoroso de Deus. O repórter Canção Nova fica por aqui. A íntegra deste programa já está disponível no Canção Nova Play. Continue bem informado acessando noticias.cançãonova.com. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!